Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira Semana Teológica do meu canal, Semana Teológica de 2020. Foi a primeira iniciativa que eu estou tendo para fazer um evento desse calibre. Semanas atrás, fiz uma semana inteira de lives sobre relacionamentos, marido e mulher, namoro, noivado. Foi uma semana fantástica. E nessa semana, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, que também é na minha área, que é na área de teologia. Nessa semana, de segunda-feira até domingo, nós teremos 7 lives com 7 especialistas em 7 áreas da teologia, que são áreas essenciais para a reflexão teológica, para a vida da igreja. E hoje nós vamos abordar uma dessas áreas, que é teologia pastoral. Mas antes da gente começar, eu queria que vocês colocassem nos comentários como é que está chegando o meu áudio aí. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joinha aqui nos comentários, se vocês me ouvem bem. Eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial, que é especialista na área de teologia pastoral e vai nos abençoar muito com conteúdo de qualidade nessa área, e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, vai ser um tempo muito proveitoso. Certo? Vamos lá, deixa aí um comentário, ó, pessoal já chegando. Coloca também da onde você fala, da onde você nos assiste. Tem muita gente do Brasil todo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Bárbara do Oeste, Santos. Uau, tem bastante gente. Fortaleza. Beleza, já falaram que o áudio está ótimo. Então, sem mais delongas, eu vou convidar o nosso convidado de hoje. Vou convidar o convidado. Tá aí, mestre Adrien Bausels. Dá um alô pro pessoal aí. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Espero que nos próximos minutos a gente tenha um tempo bem agradável aqui de conversa, bate-papo, aprendizado. Maravilha. Para quem não sabe, o Adrien, ele é além de ser um colega de ministério, nós dois somos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele agora também tem um segundo trabalho, pastor da Reformed Church in America, lá no Canadá. E nós somos amigos, né, colegas de ministério, mas eu tenho o privilégio de ter ele como meu professor nos meus anos de seminário, então desde já agradeço. E aliás, foi o professor nessa área de teologia pastoral, com quem aprendi muita coisa, e não sei se você sabe, Adrien, todas as coisas que você me ensinou, problema, graça e missão, já vou falar piadas internas aqui, tá? Problema, graça e missão, 4 páginas, sermão narrativo, como pregar em epístolas, como pregar em narrativas, como pregar em cartas, enfim, tudo aquilo que você ensinava pra gente, eu coloco em prática até hoje. Então, assim, aquilo que você passou pra gente lá em 2009, foram coisas ricas que a gente usa até hoje. Então, eu queria desde já deixar o meu muito obrigado pelo que Deus fez através da sua vida, nas nossas vidas, quanto seminaristas. Muito obrigado. Bom saber disso, saber que aquilo que a gente passou para os alunos está sendo usado e aplicado, né? Muito obrigado. Então vamos lá, conta um pouquinho para o pessoal aí, onde que você estudou, quais cursos você fez e qual que é a sua especialidade? Ok, bom, eu fiz o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, nos anos de 91 a 95. Antes disso, eu tinha feito uma faculdade de administração de empresas. E aí, logo quando eu me formei no seminário, eu já fui pastorear uma igreja presbiteriana, a igreja que eu havia nascido e crescido. E depois de 2 anos, eu fui convidado para dar aula de hermenêutica homilética no Seminário Bíblico de São Paulo. Eu aceitei como um desafio, fui motivado pelo meu professor Joás, do SPS, para investir nessa área. E aí, durante alguns anos, eu me dediquei ao ensino da pregação, até que eu cheguei à conclusão que, se eu quisesse continuar ensinando, eu teria que me preparar melhor. Foi quando, então, eu, depois de um tempo pastoreando a igreja de Pirituba, em 2003, eu fui para o Kelvin, que é o lugar onde você hoje estuda, e fiz um... Aliás, eu tô com patrocínio aqui, ó. Opa, legal. Eu tenho a minha aqui também. Tá? E aí eu fiz um mestrado em teologia na área de homilética e pregação, 2003 a 2005, no Kelvin. Estudei com o professor Sidney Greidanos, e ele se aposentou depois de um ano, e aí eu conheci o John Rotman, que foi o meu orientador, que me introduziu às 4 páginas do sermão e me apresentou o professor Paul Scott Wilson, de quem eu vou falar mais para frente. Terminei o curso no Kelvin, voltei para o Brasil e comecei a lecionar no SPS,
no seminário que eu havia estudado, em Campinas, você estudou, e também no Servo de Cristo, em São Paulo. E também me envolvi com a plantação de uma igreja em São Paulo. Então, de 2006 até 2015, eu estive envolvido na plantação dessa igreja. A igreja foi organizada em 2010, eu continuei pastoreando a igreja. E em 2015, eu tive a oportunidade de vir aqui para Toronto e fazer um doutorado, um PhD, mas na área de homilética também, com o Dr. Scott Wilson. E eram os últimos anos dele como professor aqui na Universidade de Toronto. Então, ele já me conhecia, eu mantinha contato com ele, porque eu ensinava a metodologia dele no Brasil, então a gente trocava, às vezes, mensagens, e ele me acolheu aqui, foi meu orientador. Eu terminei toda a parte dos meus cursos aqui, falta concluir a tese agora, do doutorado, e comecei, então, a pastorear uma igreja aqui mesmo. Mas tenho mantido contato com o Dr. Wilson, e estou muito feliz, não sei se você vai falar, a gente vai poder falar, mas o livro dele finalmente vai ser lançado no Brasil pela editora Vida Nova, uma alegria muito grande. Não, eu acho que é uma grande conquista para a igreja brasileira, até uma conquista para você, porque você tem ensinado essa metodologia por, sei lá, décadas, ou mais de uma década aí. Uns 14 anos já. E já é um sonho que, eu lembro que a gente conversava sobre isso, quando, para quem não sabe, o Adrien, ele me deu o privilégio de ser auxiliar dele, logo depois que eu me formei no seminário, foi em 2012, ele me convidou para uma conversa, e ele me convidou para ser seu assistente na área de homilética e prática de pregação, lá do seminário de Campinas, onde eu também me formei. Então a gente tem uma história muito parecida. E aí eu fui introduzido na metodologia do Paul Scott Wilson, que é justamente esse livro que o Adrien acabou de traduzir. Então vocês estão falando aqui com um tradutor da obra que vai chegar no Brasil. Só preciso explicar que eu traduzi o livro original, e quando acabei a tradução, o Paul Wilson lançou uma edição atualizada e ampliada. Então, alguém fez a tradução da parte ampliada. Então, esse livro deve sair com 2 tradutores, né? Eu e mais um. E lembrando desse nosso tempo no seminário, né? Quantas conversas no caminho para Campinas, na volta, no cafezinho ali no Graal. Quando você dormia, eu dava uma mexidinha no carro para você acordar. Mas ali a gente conversou muito sobre teologia, ministério pastoral. Não, o Adrien, eu posso dizer que foi um grande pastor que Deus usou na minha vida, principalmente, não tanto nas aulas também, óbvio, mas eu acho que especialmente naquelas caronas lá, porque, a gente fez isso por mais de 2 anos, imagina, 2 anos ininterruptos, você pegando carona, conversando sobre teologia, né, fora dos bastidores. Aliás, tem uma pessoa aqui a pessoa do nosso conhecimento que mandou um alô pra gente, ó. Conhece ela? Opa, ela não. Uma outra. Essa aqui também, mas ó. Cláudia! A Claudinha. Era membro da igreja da Vila, a comunidade da Vila. Claudinha, beijo para vocês. E a Claudinha trabalha lá no Seminário Servo de Cristo também. Exatamente. Então, grande alegria ter você por aqui. Tem muita gente hoje aqui, cara. Que bom. Semana Teológica tem sido maravilhosa. Vai ser, né? Já começou e vai ser muito boa. Adrien, vamos continuando aqui. Cara, você estudou muito sobre pregação. E uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto você contava um pouco da sua história, você foi atrás da pregação ou a pregação que veio atrás de você? Porque, a princípio, você tinha se formado, pensava em trabalhar na igreja e, de repente, surgiu o convite. Como é que foi isso? Então, eu na verdade, assim, eu tive uma relação muito boa com o reverendo Joás, que era o professor de pregação durante o meu período no seminário, foi professor de vários pastores da minha geração, até antes de mim. E eu fiquei muito motivado com essa área. E a metodologia que ele ensinava era uma metodologia clássica, mas eu gostava muito daquela praticidade com que ele ensinava e como preparar um sermão, então eu sempre me interessei pela pregação. Sempre gostei. E aí eu tinha na minha igreja, que eu pastoreava, 3 seminaristas que estudavam no Seminário Bíblico de São Paulo, e eles estavam precisando de um pastor, um professor de pregação. E essas 3 seminaristas tinham tido na igreja comigo um treinamento para pregação. E elas me indicaram lá, e eu aceitei o convite, e a partir daí eu comecei a pegar gosto por ensinar a pregação e compartilhar e estudar. Eu tive, assim,
várias fases da minha formação como pregador e mudanças, inclusive, durante esse histórico. Então, começou aí. O envolvimento com a pregação começou aí, pregando na igreja e ensinando no seminário lá, que era na Tatuapé, na época. Depois mudou para Penha. Sim, interessante. Agora, abrindo um pouco o leque, a gente está falando muito da área da pregação, que não tem como, né? É a sua especialidade. Falando um pouco sobre teologia pastoral, que a pregação é uma das dimensões, é um dos aspectos da teologia pastoral. Fala pra gente, pro pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, o que é teologia pastoral? De forma abreviada, ou o que você diria que é teologia pastoral? De forma simples, né, a teologia pastoral, ou teologia prática, como ela é conhecida também, principalmente no meio reformado, é o ramo da teologia que se preocupa com a prática do ministério cristão na igreja. A gente pode dizer que é a teologia aplicada na vida da igreja através do ministério pastoral. A teologia pastoral, a teologia prática, ela dá para a gente o fundamento para o exercício prático do nosso ministério na igreja, tal como a pregação, liderança, cuidado pastoral, discipulado, evangelismo, multiplicação de igreja e tantas outras ações de ministérios que a gente realiza no cuidado do rebanho de Deus. A maneira como a gente prega, por exemplo, que prepara o sermão e a gente prega, diz muito a respeito da nossa teologia pastoral. Dependendo da sua teologia pastoral, seu sermão vai ser talvez mais antropocêntrico, mais teocêntrico, e eu gostava muito de que o professor Joás dizia, né, que todas as disciplinas do seminário, seja da área sistemática, dogmática, histórica, filosófica, as línguas, exegese, acaba desembocando no púlpito. Isso então, você me ensinou bastante. Então, assim, a pregação, mais especificamente, é a prática de tudo aquilo que a gente aprende na teologia do seminário, né? Então, teologia pastoral é teologia prática, teologia aplicada, né? O Adrien sempre ensinou para mim, na época do seminário, e principalmente na hora que você ia fazer as críticas dos sermões, porque para quem não sabe, que está nos assistindo aí, nos seminários mais tradicionais, você estuda a homilética, prática de pregação, e você tem que exercitar o que você aprendeu pregando pelo menos 4 sermões. Eu não sei se agora são 5, mas acho que na época eram 4 ou 5 sermões. E depois de você pregar esses sermões, o professor da área da cadeira, que no caso era o Adrien, e outros professores que eram convidados, eles subiam lá no púlpito para descascar você, ou na melhor das boas intenções, criticar e avaliar o seu sermão. E é interessante que o Adrien, ele repetia isso muito. Se o cara tinha um problema de lógica, a falta de organização desembocava no sermão. Se o cara não manjava muito de teologia sistemática, as doutrinas eram meio bagunçadas, chegava lá no púlpito, o cara quase pisava numa heresia. Se o cara não manjava muito de teologia bíblica, não sabia interpretar um texto, ficava nítido quando ele pegou 3 verdades do texto e colocou no sermão. Então, assim, gente, pega isso que o Adrien acabou de falar para vocês e leva isso para sua vida, porque eu levei para minha. Tudo aquilo que você estuda vai desembocar no seu sermão. Exatamente. Aprendeu com Joás, então, isso aí? Aprendi com o Joás isso aí. Ele deve ter aprendido com o professor dele. Uma outra pergunta que tem a ver com isso, a gente está falando sobre teologia prática, teologia pastoral, teologia que envolve o nosso serviço na igreja. Tem muita gente que estuda teologia fora da igreja. E eu até não gosto muito disso, porque o cara estuda teologia para atender suas curiosidades. A gente que está convivendo no mundo acadêmico, com certeza você já estudou muita coisa em nível acadêmico, livros que, assim, se você fosse usar num grupo de estudo bíblico numa igreja, aquele negócio não faria o menor sentido. Então responde para mim uma coisa, por que alguém deveria se importar em estudar teologia pastoral se eu posso estudar teologia e ficar simplesmente na academia? Por que é importante? É muito importante, porque toda boa prática pastoral ela deve ser fundamentada em uma boa teologia. E a prática pastoral correta procede de uma teologia correta. E a prática pastoral, voltada para a comunidade local, para a igreja, ela precisa de uma boa teologia que tem como alvo abençoar a igreja. Então, nas minhas aulas de homilética, é interessante, né, da pregação, você deve lembrar disso também.
antes de apresentar um método homilético, uma estratégia de preparo do sermão, ou uma técnica, eu sempre citava John Stott, naquele livro Between Two Words, eu acho que em português também foi traduzido como Eu Creio na Pregação, acho que é o mesmo. E mais ou menos o John Stott ele dizia assim, que para a gente pregar a palavra de Deus no mundo que parece que não deseja ou tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus, que o segredo não era você se articular com certas técnicas, mas ser articulado por convicções, né? Ou seja, o que ele estava dizendo é que a teologia era mais importante do que a técnica. A técnica pode melhorar a minha oratória, mas se a gente quer ser pregador da palavra, é teologia que a gente precisa. Então, se alguém quer ser um pastor, uma pastora, servir a igreja, tem que se importar com o estudo da teologia, a teologia pastoral. Sim, essa é talvez a primeira importância. Mas também penso no que, assim, a gente precisa desenvolver os dons que a gente tem. Deus dá dons para a gente, e esses dons precisam ser desenvolvidos. E se você não estudar, não se preparar, você não vai tirar o melhor proveito dos seus dons. De vez em quando, eu por estar estudando fora, ter estudado fora e ter feito já o mestrado, fazendo um doutorado, vários ex-alunos ou colegas entram em contato, depois já entraram em contato com você também, procurando assim, uma orientação, né? Olha, eu gostaria de estudar fora, eu gostaria de estudar, fazer um curso, eu gostaria que você me ajudasse, pode me ajudar com a sua experiência? Eu falo, claro. E a primeira pergunta que eu sempre faço para a pessoa é se você tem clareza de qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado específico, né? E a segunda pergunta que eu faço é qual que é a sua motivação em estudar? Em estudar fora, né? Se a sua motivação é servir a igreja, equipar a igreja, aí eu recomendo, então vai fazer um curso na área de teologia prática pastoral. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas se a pessoa ela tem um chamado para cuidar das pessoas, se relacionar com as pessoas, a gente se relaciona através da pregação, do aconselhamento, do discipulado, da liderança. Então, eu vejo assim, né? Então, o interesse pessoal em servir a igreja. Então, eu diria isso, que por que alguém deveria estudar? Para se qualificar para servir bem a igreja, né? Tem muita gente que pensa que ser pastor é uma coisa que a gente aprende no campo, trabalhando, e isso não é mentira, isso é verdade. Você só vai ter como aprender a pastorear pastoreando, e principalmente debaixo da autoridade de outro pastor te ensinando o que ele aprendeu com o passar dos anos. Mas uma coisa que é muito importante eu diria que 90% do trabalho de um pastor é ensinar, seja aconselhando, seja discipulando, seja evangelizando, seja pregando, seja visitando alguém. A sua teologia ela vai transbordar por onde você passar no seu ministério. Então, por mais que exista esse conceito, né, mas para que teologia para o ministério? Não é uma coisa assim natural de você aprender? Algumas coisas sim, mas a maioria das coisas você de fato tem que estar munido de uma caixinha de ferramentas, uma palavra que o Adam gostava de usar bastante. Exatamente. E porque, assim, é que eu falei no início, né, a sua teologia pastoral, prática, ela vai direcionar o seu ministério, né? Então, não adianta você ter, assim, por exemplo, um dom, mas você não desenvolver esse dom. E sem o estudo, é complicado, né? E o estudo em todos os níveis, seja na sua casa, abrindo livro, lendo bons livros, seja na academia, né? É fundamental o preparo para que você sirva melhor, né? Muito bem. Continuando a nossa conversa, Adrien, que tem sido muito boa, porque eu tenho rememorado muitas das nossas conversas lá atrás. Fazia tempo que a gente não batia um papo sobre teologia. Fala para mim 3 pensadores, que pode ser pensadores que você tem estudado faz um tempo, ou pensadores recentes, que têm influenciado a sua vida e a sua perspectiva sobre a teologia. Rapaz, assim, é difícil você falar, depois de 25 anos, um pouco mais de ministério, pensar em 3 pensadores, né? Assim, vem na minha cabeça, assim, vários, e também porque, assim, o meu ministério, eu posso concentrar, assim, em 3 áreas bem distintas, que é o cuidado pastoral da igreja, o ensino, a pregação, o ensino da homilética,
e a plantação de igreja. Né? São as 3 áreas maior ênfase no meu ministério. E aí, se eu for citar, por exemplo, um de cada área, é interessante. Minha mente me leva para o meu começo do ministério, quando eu era recém-formado, e eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo de jovens pastores, na época chamado Projeto Timóteo. Alguns conhecem, a gente se reunia... Está vivo até hoje, inclusive, né? Está vivo até hoje, faço parte até hoje, apesar de estar aqui. A gente se reunia para ouvir pastores mais experientes, para poder ter assim, uma referência. E teve uma pessoa que me marcou profundamente nesses encontros, que foi várias vezes, que foi o Ricardo Barbosa. Pastor brasileiro, pastor brasileiro, presbiteriano. O Ricardo Barbosa, ele esteve várias vezes com a gente e me ajudou muito a desenvolver uma visão relacional para o ministério pastoral. Muito o que ele escreveu nos livros dele, Janelas para a Vida, Caminhos do Coração, ele compartilhava com a gente, até mesmo antes de lançar o livro, nessas reuniões. E algo que me marcou muito nas conversas com ele, depois também nos livros, é que uma vez ele falou assim que o nosso papel como pastor não era resolver o problema das pessoas, mas orar por elas e ajudá-las a se colocarem diante de Deus em oração. Nossa, pera um pouquinho, que isso é muito bom. Não, é bom crédito para ele. Se você... Com certeza, e você que está ressuscitando a frase. Gente, anota isso aí, tem uma pessoa aqui que é a Gabriele, que inclusive é minha mentoreada na minha mentoria de teologia. Ela escreveu aqui, papel e caneta na mão, né? E olha, essa é uma coisa que você deveria colocar papel e caneta na mão. A tarefa de um pastor, de um evangelista, a tarefa de alguém que trabalha na igreja, não é resolver o problema das pessoas. A minha esposa às vezes fala assim para mim, Adrien, Jean, como é que você consegue? Tem tanta gente que te procura com problema, e eu nem vou falar os problemas aqui, vai de suicídio, a prostituição, enfim, toda sorte de coisas. Como é que você faz para não entrar em crise, em parafuso, você não ficar em pânico? É simples. É isso que o Adrien acabou de falar, ressuscitando o mestre Ricardo Barbosa, que é um cara que fala manso, né? Fala. Ele tem aquela voz grossa, fala devagar. Sua tarefa não é resolver o problema de ninguém, mas como é que você falou aí? É apresentar? Basicamente é isso, que como pastor, nosso papel não é resolver o problema das pessoas, mas orar por elas e ajudá-las a se aproximarem, se colocarem diante de Deus em oração. E isso tirou um fardo das costas, porque, como você falou, a gente como pastor, às vezes, quer ter uma bula, uma receita para entregar a pessoa, faz isso, e tudo vai dar certo. E a gente fica muito frustrado, às vezes. E aquilo tirou um fardo das minhas costas, porque a pessoa tem uma história com Deus, e o meu papel é levá-la, aproximá-la de Deus, ajudá-la a perceber Deus na vida dela. E isso me fez muito bem no meu início de ministério. E aí, nessa pegada do Ricardo Barbosa, eu acabei me interessando por outros nessa área pastoral, como Harry Nowen, Brennan Manning, Eugene Peterson, James Houston, John Pipe. Todos eles me ajudaram a entender que o pastor, ele também é um ser humano, e às vezes até um ser humano quebrado, que precisa também da graça de Deus. Isso criou em mim uma visão mais humana do ministério pastoral, e menos aquela coisa do pastor lá no pedestal, aquele pastor que era um cara intocável, modelo, que incorruptível, que às vezes eu cresci num ambiente cristão, onde a gente viu o pastor como alguém meio que inalcançável, né? E o Ricardo e outros pensadores me ajudaram a enxergar que o pastor é um ser humano também, e também a gente não tem essa pretensão de resolver tudo, né? Então, nessa área pastoral, talvez é esse, né? Sim. Na área, outro pensador, na área da pregação, também tive várias influências, várias, né? Mas, assim, a começar do saudoso Joás, que eu já citei aqui, o professor Sidney Greidanos, no Kelvin, que foi muito importante em alguns aspectos da minha formação. Aliás, eu tenho uma dúvida aqui, mestre. Sim. Pro pessoal que tá assistindo a gente aí, o Sidney Greidanos, o pessoal tá traduzindo os livros deles pro português, a rodo. É muita coisa. O cara escreveu muito. E é um gigante da pregação expositiva. Sim. Talvez, em termos de bibliografia,
Como Pregar Cristo a partir de Gênesis, Cristo a partir de Sim. Eclesiastes, os livros dele, Como Pregar para o ouvinte contemporâneo, enfim, escreveu muita coisa. Mas ronda uma lenda aqui no Kelvin, talvez você tenha ouvido, que por mais que ele fosse um bom professor em termos de conteúdo, quando o Sidney Greidanos ele pregava, o pessoal falava que ele era um pouco monótono. Você chegou a ter alguma experiência? Rapaz, Não falando mal do mestre. Não. Ele, como professor, era fantástico. Apesar de ser uma escola clássica, assim, na parte homilética, eu diria assim que no que diz respeito à parte hermenêutica, para mim, um dos melhores que eu conheci. Né? Eu tinha algumas dificuldades na questão homilética com ele, mas assim, a gente tinha um bom trato. E eu nunca ouvi pregando, né, só na sala de aula. Na sala de aula ele era muito bom. Mas eu já ouvi isso também. Talvez, sabe quem me falou? Como Paulo, o Joe Rothman, né? É o Carl Bosman. Então tá bom. Pode ser. Muito ruim pregando, muito ruim. Vai ver que é como o Paulo. O Paulo era bom para escrever e quando ele pregava, o rapaz dormia e caía e morria. Tinha que ressuscitar. A tarefa maior dele era ressuscitar a morte do É verdade. Gente, para quem não conhece do que a gente está falando, do Sidney Greidanos. Você dá um Google aí nesse nome, Sidney Greidanos, você vai ver vários livros em português. E é um dos livros que eu recomendo para os meus alunos, que assim, se você abre o livro achando que vai encontrar um livro de homilética, você vai encontrar muita coisa de homilética. Mas o recheio do livro é hermenêutica. Eu acho, inclusive, que aquele pregador contemporâneo, o texto antigo. Eu acho, inclusive, que esse livro, em termos hermenêuticos, é melhor do que o Entendes o que Lês. Muito melhor. Não que não seja bom, Entendes o que Lês, mas do ponto de vista assim, acadêmico, assim, de conteúdo, é muito bom. Então, ele me influenciou bastante, mas sem dúvida nenhuma, na área da pregação, a pessoa que mais me influenciou é o Paul Scott Wilson, que eu me deparei conheci em 2005, conheci a sua metodologia e agora convivo com ele há 5 anos, porque eu já vi pregando, ele prega muito bem, Isso é bom. E ele também escreve muito, ele escreve bastante, tem muitos livros, não é só esse livro, não. E ele... não, tem vários, depois eu vou citar alguns livros dele, mas quando eu me deparei com as 4 páginas do sermão, eu tive assim uma completa assim, mudança na minha maneira de enxergar. Parecia que eu tinha montado um quebra-cabeça assim, sobre pregação e estava faltando uma peça, que era assim, a estrutura homilética. Sim. E ele veio com essa peça que encaixou naquilo que eu acreditava que era a pregação. Eu não conheci pessoalmente, já faleceu, acho que o ano passado, retrasado, uma outra pessoa que importante nessa área foi Fred Craddock. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas no meio reformado ele é uma lenda, e ele escreveu vários livros, preaching, One Without Authority, que foi marcante, mas ele escreveu um livro que foi o que eu li recentemente, chamado Craddock on the Craft of Preaching. Se a gente pudesse traduzir esse livro para o Brasil, o trabalho dele na pregação narrativa, no storytelling, é fantástico. E ele colocou algumas minhocas na minha cabeça que eu ainda estou trabalhando nelas. Assim, quando tiver uma coisa mais clara, eu vou trazer à tona aqui. Esse cara é muito pouco conhecido no Brasil. Ele faleceu já? Ou tá vivo? Faleceu, acho que o ano passado ou retrasado. Eu vou colocar o nome dele aqui para vocês. Fred Craddock. É um nome um pouco difícil. Tá aí, ó. Fred Craddock. Ele, assim, se você tá procurando um cara que vai te ensinar a forma do sermão, é o cara, né, Adri? Ele principalmente storytelling, né, narrativa. Ele é considerado por muitos como o pai da nova homilética, né? Alguns consideram, ele foi o cara que, esse livro, One Without Authority, é um livro clássico dele, é de 75 esse livro, se não me engano. Esse último que eu falei, né, é de 2011, talvez um dos últimos livros que ele tenha escrito, mas vale a pena. Então fica aí a indicação do Fred Craddock, se você é inglês. Você pediu 3, eu já falei, assim, vários, mas... Não, mas é isso aí, é brainstorming. Área pastoral, eu já falei, então, Ricardo Barbosa, a pregação que mais me influenciou, Paul Wilson, e na questão da plantação de igreja, né, esse trabalho, eclesiologia,
multiplicação de igreja, assim, também fui influenciado por muitas pessoas, né? No Brasil, o Ricardo Agreste, meu amigo, meu mentor, ele é talvez um dos caras assim que, de forma mais efetiva, tem impactado nessa área de plantação de igreja, a visão missional, no meio presbiteriano, pelo menos. Mas, assim, sem dúvida, acho que do ponto de vista global, Tim Keller é o cara. Né? Não tem que em falar. termos mais amplos, assim, o grande pensador contemporâneo é Tim Keller, aquele livro Center Church, acho que em português é Igreja Centrada, não lembro o título. Exatamente. Ele oferece uma visão teológica para o ministério centrado no evangelho, na cidade, né? Então, ele é o cara, assim, que... E tem vários livros, né, que a gente poderia citar dele. Ele é um cara que eu acho que, se a gente fosse enumerar pessoas que ofereceram a sua vida para escrever teologia pastoral, eu colocaria, além dos que você já falou, eu colocaria o Eugene Peterson, que você mencionou. Sim. E eu até ia falar, quando você mencionou o Ricardo Barbosa, e falou desse negócio que o nosso papel não é resolver, não é dar receitas para as pessoas, resolver o problema delas, eu lembro de um livro que ele escreveu, que eu li na época do seminário, quem me indicou foi o mestre Romualdo Correia, Grande nosso Romualdo. amigo. Aliás, se o Romualdo está assistindo aí, um grande abraço, você é um amigo do coração. E ele me indicou... Faço minhas as suas palavras. Ele me indicou um livro, O Pastor Segundo o Coração de Deus. E é um livro fantástico porque ele pega 5 livros de sabedoria das Escrituras do Antigo Testamento e ele faz aquela hermenêutica dele, ele pega naqueles livros vários insights do pastor. Eclesiastes, Provérbios, Lamentações, Esther. Aí você fica pensando, o que ele vai tirar daqui? E basicamente o fio condutor do livro é o seguinte: que você não é um pastor que tem que dar 3 passos para vencer o problema, 5 passos, 5 leis espirituais para resolver o problema dos outros. O que você tem que fazer é encaminhar a sua congregação para a narrativa do evangelho. Isso eu acho que é fantástico, né, mestre? Com certeza. Você colocar a pessoa na história do evangelho e a partir do momento que ela se entender como participante desse drama que Deus está fazendo... É aí que entra o Craddock, nesse último livro que eu citei, e a minhoca que ele colocou na minha cabeça é a seguinte... até apareceu alguém aqui para dar tchau pro mestre. Como é que vai, Valentim? Como ele parece comigo? Estou vendo. Então, eu estava falando do Fred Craddock. O que ele colocou na minha cabeça é assim, ele trabalha tão bem a exposição bíblica de forma narrativa que eu cheguei à conclusão que a gente sempre pensou assim no sermão como exposição e aplicação. Exposição e aplicação, né? Mas quando eu me deparei com o Fred Craddock e a maneira como ele constrói a narrativa, que ele envolve os ouvintes naquela história que ele constrói, eu percebi que a própria exposição é uma aplicação. Olha, esse é o pulo do gato, hein? E aí, a exposição... Então, eu imagino que a gente tem níveis de aplicação. O sermão, 100% ele é aplicação. Quando você está expondo de uma maneira narrativa, vívida, você está, de alguma maneira, aplicando, porque as pessoas estão se identificando. Elas entram na história, né? Elas entram na história. E depois, lógico, tem aquela aplicação mais direta quando você olha para o contexto atual e você... Ele fala nesse livro sobre... São 2 coisas interessantes. Ele fala que a pregação tem que produzir 2 choques na pessoa. Um é o shock of recognition, que ele fala, que é ele chama, aquele aceno, né? Balançar da cabeça. O balançar, eu me reconheço nisso, né? E esse choque. E o outro choque é aquele choque que leva a pessoa a pensar assim, é comigo que ele está falando. Não é só uma historinha legal. Não é só uma historinha legal. Eu sempre cito o caso de Davi com o Natan. Então, o Natan está contando a história do pastorzinho que foi roubado, e Davi está, assim, acenando, é isso mesmo. E quando o Natan fala, você é o cara, aí cai a ficha. É a facada no bucho. Então, quer dizer, são níveis diferentes de aplicação. Então, esse é o que eu tenho refletido ultimamente sobre isso. E é uma coisa interessante, pessoal, você que está assistindo aí, grava esse insight que o Adrian acabou de passar para você. Na hora que você está dando um estudo bíblico, pregando um sermão, conte a história. Não pense que as pessoas conhecem a história.
Tente imaginar que a sua audiência nunca ouviu aquela história e você vai contar aquela história, uma coisa que o Adrian ensinou a gente no seminário, no modo presente, voz ativa, como se a história estivesse acontecendo ali, de verdade e de fato. E conta aquela história com maior níveis de detalhes e de tal modo que o ouvinte se encontre naquela história que você está contando. Só de fazer isso, né, mestre? Você já está trazendo o coração da pessoa para a sua mão. Exatamente. E assim, é interessante isso, porque o que acontece? A metodologia clássica, eu não sou contra a metodologia clássica, mas o que ela fazia? Ela pegava o tema do sermão e os argumentos. Então, ela pegava uma narrativa, extraía temas e argumentos e quebrava aquela narrativa. E o sermão perdia o poder, a força da história. E a história, principalmente essa cultura contemporânea, uma monografia, né? Que é visual, ela tem o poder. Então, você recontar a história intencionalmente, com o seu propósito dentro do sermão, é muito importante. E como você falou, contar isso, porque a gente prega hoje para os olhos, mas as pessoas enxergam com os ouvidos, porque no púlpito você está pregando para os olhos, mas as pessoas enxergam com os ouvidos. Então, a maneira como você escolhe as palavras, em vez de uma palavra abstrata, uma palavra concreta, né, descrever, fazer a pessoa enxergar o seu sermão. Você ainda lembra daquele exemplo da picanha com aquela gordurinha? Porque tem duas maneiras de você falar que você vai almoçar. Vamos ver se você lembra, vai. Vamos ver se eu consigo lembrar. O Adrien contava muitas histórias. A primeira é você chegar para a sua audiência e falar: pessoal, eu estou indo almoçar uma carne ali com os amigos no restaurante. Essa é a primeira forma, bem abstrata, você até falou da carne e tal, mas não deu com muita riqueza de detalhes a sua narrativa. A segunda é: pessoal, eu vou sair daqui a pouco com o Adrien, com o Romualdo, a gente vai para o restaurante ali atrás e a gente vai pedir uma picanha. Sabe aquela picanha com aquela crosta bem douradinha, com aquela gordurinha na ponta, aquela que quando você passa a faca ela começa a escorrer um líquido e você põe na boca, aquele negócio começa a derreter. Só disso você já convenceu a pessoa. É isso aí, é isso aí. Eu não conto igual você, mas pelo menos... Não, mas é isso aí. Por exemplo, eu preguei agora, nesse domingo passado, o texto de Marcos 10, a história de Bartimeu, né? E assim, eu procurei construir uma narrativa na qual essas pessoas pudessem enxergar a história acontecendo, né? Então, por exemplo, quando Jesus chama Bartimeu, eu falei algo assim, ó: Bartimeu se desenrola de sua capa, na qual recebia as moedas, e lança longe, e suas moedas caem no chão, rolando pela estrada. Ele se levanta sem a ajuda de ninguém, caminha na direção de Jesus, até ficar face a face com aquele que enxergava com compaixão. Esse negócio de desenrolar a capa, as moedas cair, quer dizer, dentro da liberdade poética, sem corromper o mundo bíblico, a gente precisa criar as imagens, criar cenas para que as pessoas enxerguem o seu sermão. Olha aí, ó. Acho que a gente conseguiu isso, ó. Olha o comentário aqui, ó. Fiquei com fome. Olha que coisa bacana. O fato de você contar uma história, seja de Bartimeu, seja de quem for, uma história de comida, obviamente, ela tem um apelo muito com certeza. Ainda mais agora. Eu acho que esse é o objetivo nosso, né, mestre? É você gerar alguma reação no seu ouvinte. Você quer ver outro exemplo, né? A pessoa está pregando uma narrativa de Zaqueu e que Jesus fala para Zaqueu, desça depressa. Zaqueu desce e o recebe com alegria. O que a pessoa viu? A pessoa não viu nada. Ficou tudo abstrato. Mas se de repente eu falar assim, então Jesus diz, Zaqueu, desce rápido, porque hoje eu quero ficar na sua casa. E Zaqueu, então você já tem as palavras na boca de Jesus, que isso já torna a pessoa viva na sua história, né? Nessa verdade. Mas daí você chega e fala alguma coisa assim, do tipo, a multidão em choque observa tudo em silêncio, e Zaqueu escorrega da árvore, feito uma fruta madura, e sua alegria é estampada num sorriso que vai de orelha a orelha. Acabou. As pessoas visualizam, né? E isso tudo volta àquela primeira pergunta: por que estudar teologia pastoral? Né? Seja pregação, discipulado, para você realmente aperfeiçoar o seu dom e poder exercer seu ministério com excelência. E não tem teólogo melhor, Adrien, do que aquele que consegue conversar com a sua igreja, com a sua congregação
e transmitir para eles um conteúdo bom e ao mesmo tempo um conteúdo que eles se identifiquem, né? Porque a gente vive naqueles extremos, né? Às vezes o cara conhece muita coisa, mas é um cara... Você deve saber do que eu estou falando, porque você já está na estrada há muito tempo. O cara conhece muita coisa, mas ele é como se fosse uma pessoa meio difícil, travada para se comunicar com as pessoas. E por outro lado, você tem aqueles que não conhecem muito, mas o cara tem uma lábia malandra, sabe? Você conhece? Nenhum dos dois é bom, né? É bom conhecer bastante e saber trazer. Você sabe qual que é o melhor elogio que eu acho que um pastor pode ter quando ele está ensinando, pregando, discipulando? É alguém falar para ele assim, olha, foi simples, eu consegui entender. Porque o nosso trabalho, às vezes, é pegar algo complicado, que a teologia tem aspectos complicadíssimos, e tornar a coisa assim palatável, de uma maneira que as pessoas, ao ouvirem ou ao se depararem com aquilo que a gente ensina, a gente prega, elas conseguem olhar para a vida delas, elas se identificam com aquilo, e aquilo faz sentido. Né? Eu não fico chateado quando alguém fala, olha, seu sermão foi simples. Glória a Deus. Porque ser simples não é ser simplório. Né? Mas falou comigo, então isso é importante. Os sermões de Jesus eram simples, né? Só que eles eram muito impactantes. Para você ser impactante, você não precisa filosofar demais. É verdade. Outra pergunta, a gente está mais de 40 minutos ao vivo com o mestre Adrien. Já passou bastante. Olha como o tempo passa. Quando a conversa é boa, o convidado é bom, o tempo voa. Obrigado. Para seguir o nosso roteiro aqui, você já falou de vários autores que eu também gosto bastante, tem uma parcela de influência na minha vida, no meu ministério. O que você está lendo recentemente? Ou algum livro que você indica para o pessoal que está nos assistindo aí na Semana Teológica? Um livro, uma obra que você recomenda para eles aí, sobre teologia pastoral? Eu tenho que recomendar o livro das 4 páginas do sermão, do Paul Scott Wilson, que está sendo lançado, acho que nesse mês, pela editora Vida Nova. E se você entrar no site da Vida Nova, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Se você entra no site da Vida Nova, já pode reservar o seu. Na área de pregação, eu acho que esse é um livro que a pessoa tem que ler, até para repensar a sua própria metodologia de pregação. E na área da pregação, assim, eu citaria 3 livros que são importantes para mim, que é esses 4 páginas do sermão. Nós já falamos do Pregador Contemporâneo, Texto Antigo, do Sidney Graidanos. E tem um outro livro da Vida Nova, que é Randall Robson, Pregação Bíblica, que também é muito bacana. Né? Se você lê inglês, eu acho que você tem que procurar os outros livros do Paul Wilson, Preaching as Poetry. Ele tem um chamado Word on Fire, Imagination of the Heart. Ele tem, Fred Craddock tem aquele que eu falei, One Without Authority, mas mais especificamente esse último dele, Craddock on the Craft of Preaching. Eu acho que... Mas tem 2 livros que assim eu li recentemente que mexeram bastante comigo, diz respeito mais à liderança, eclesiologia, que é o Larry Osborne. Não sei se vocês conhecem. Ele tem 2 livros interessantes, chamado Stick Team. Ele não foi para o Brasil recentemente? Eu acho que ele foi na conferência do CTPI. Também, um careca. Eu conheci uma vez numa conferência nos Estados Unidos, mas eu sei que... Eu não lembro muito bem da fisionomia dele. Muito bom. E tem outro que é Sticky Church. Então ele trabalha assim, como você manter um time unido, junto com você, e uma igreja unida. É muito legal esse livro dele, né? Para quem não sabe, Sticky é uma igreja que pega. Gruda, né? Vontade de ficar grudado. Exatamente, isso aí. Muito bom. Mestre... Acho que teria mais livros para indicar. Muita coisa. Eu gosto muito do John Piper, aquele Brothers We Are Not Professionals. Livraço. Tem em português já esse livro? Tem em português. A editora não é muito grande, mas tem em português sim. Então, gente, você está assistindo aí, já tem um monte de livros aí para você ler, que são livros que vão te ajudar a abrir a sua cabeça em relação ao Ministério Pastoral. Alguns eu já tenho indicado para o pessoal que me segue aqui, que é o Graidanos. Eu indico para o Graidanos para você que gosta de hermenêutica, para você que gosta de homilética, principalmente para você que gosta de ensinar a palavra de Deus, seja com método clássico, método contemporâneo. Mas primeiro, como dizia o mestre John Stott, suas convicções teológicas. Exatamente. Certo, mestre? Depois você vai aprendendo como se comunicar, e é uma longa trajetória. E quando o Stott fala das convicções teológicas, fica aí uma dica, o livro dele, Eu Creio na Pregação, é um livro antigo, mas
ele está falando dessa convicção de que Deus é o que fala através da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que determina aquilo que a gente prega. Então, são essas convicções que fazem parte da teologia da pregação e que moldam a nossa forma de pregar. Então, John Stott tem que estar na lista também. Ótimo. Eu creio na pregação. Lembra daquele meu informante, que eu já citei o nome, que falou que o Greidanos, como professor, era bom, mas na hora de pregar era meio sonolento? Esse mesmo informante, que é o meu vizinho aqui, ó, ele, há algumas semanas atrás, eu estava conversando com ele sobre pregação, e ele falou uma coisa que eu fiquei impressionado, e você citou o nome do cara que ele estava falando. Ele disse que o Haddon Robinson era um dos maiores pregadores que ele já viu. O Haddon Robinson, para quem não sabe, ele tem um rosto meio desfigurado, ele tem meio torto, né? Eu não sei o que ele aconteceu. E você olhava para ele e você tomava um susto, assim, um cara muito amigável, né? It's not face friendly. Não é uma face muito amigável. Mas o meu informante disse narrativo também. Esse cara era fantástico, uma autoridade muito forte, e principalmente... Ele está vivo ainda? Não sei. Eu não sei, não tenho essa informação. Ele era professor no Gordon Conwell, na região de Boston. Até recentemente eu sei que ele estava vivo, mas eu não sei agora. Então, se você quer um livro, assim, muito direto ao ponto sobre Pregação Bíblica, do Haddon Robinson, é a tradução da Shed. É um livro que você vai grifar o tempo todo, porque ele é muito bom com as palavras, ele escolhe cada palavra a dedo. E todos os livros do Tim Keller, né? Porque assim, a gente costuma ler um livro, e a gente vai grifando exatamente aquilo que chama a atenção. Os livros do Tim Keller que eu li, eles estão grifados do começo ao fim. Porque tudo, você fala, quero aproveitar tudo que está aqui, né? Eu lembro que quando o Philip Yancey veio no Brasil, ele deu uma palestra, e para quem não sabe, os livros do Philip Yancey são grandes. Maravilhosa Graça. Clássicos. E ele disse o seguinte, perguntaram na plateia, qual que é o segredo para escrever bem? Ele disse uma coisa muito legal. Ele falou assim, 20% escrever, 80% editar o que você já escreveu. Pô, legal, eu vou anotar isso agora aqui. Porque eu estou com um livro para ser lançado já faz anos, eu sempre quero melhorar a coisa e nunca acaba. O problema é nunca acabar, né? Essa tentação. Ficar editando para sempre. Quero editar. Mestre, que boa conversa, hein? Para a gente caminhar para os finalmente, na sua opinião, o que são lacunas, falhas, ou coisas que a igreja, na sua dimensão pastoral, tem deixado a desejar, na sua opinião? Que precisava de uma teologia pastoral para colocar um combustível nisso aí. Eu acho que, assim, a própria teologia pastoral deveria ser mais valorizada na igreja. Eu conversava sobre isso hoje mesmo com um amigo, Carlos Caldas, acho que você conhece ele. Foi pastor da minha igreja por uma época. E eu assim, ele conversando comigo, me deu esses insights. A igreja reformada, ela precisava valorizar mais a teologia pastoral, porque no meio reformado, às vezes existe certo preconceito com teologia pastoral. O cara faz um mestrado em pregação, aconselhamento, parece que é uma segunda categoria de estudo acadêmico que não é sistemática, que não é dogmática, filosofia. Eu acho que... Por quê? E o que acontece? O que acontece é que muitas igrejas hoje, elas padecem por falta de uma boa teologia pastoral. Sabe aquela pregação que só alimenta convicções e pressupostos, aquela pregação que não... Só repete o que todo mundo já sabe. Que só reforça já as convicções que a pessoa tem. A área da pregação é uma lacuna, eu acho, ainda forte na nossa igreja. Nós temos bons pregadores, com certeza, mas eu percebi durante todo esse meu tempo como professor no seminário que a igreja tem uma grande dificuldade de comunicar com os de fora. Tanto é que o Tim Keller fala, não sei se é num dos livros que eu li, numa conferência, algo que me marcou, que se você quer alcançar os de fora, pregue como se eles já estivessem dentro da igreja. Sim. E eu acho que a gente ainda precisa aprender a comunicar o evangelho, a palavra de Deus, não só para os iniciados na fé, aqueles que estão dentro da igreja, mas a sua mensagem tem que fazer sentido para quem está fora. Ao mesmo tempo, é aquilo que o Paul Wilson chama de visão global da pregação. A pregação tem que fazer sentido para os de dentro, mas também tem que fazer sentido para os de fora,
porque a palavra de Deus é para o ser humano. É claro que nem todo mundo aceita e obedece, mas aquilo que Deus fala para mim e para você como cristão é algo que vale para aquele que ainda não conhece a Deus. Coloquei até a frase aqui para o pessoal gravar. Essa aqui marcou muito a minha vida também. Exatamente. Então, eu acho que ainda existe uma lacuna nessa área da comunicação eficaz da igreja. Eu lembro, quando eu cheguei no seminário dando aula de homilética, a gente tinha, assim, eu percebi que a maioria dos sermões, eles eram deficientes em alguns aspectos, principalmente teologia bíblica, teologia prática. Os sermões eles eram fortemente influenciados por a filosofia positivista, que resultava em mensagens de autoajuda, de moralismo. Então, a maioria dos sermões eles eram antropocêntricos. Deus ele era uma espécie de coadjuvante, ele aparecia de forma abstrata no sermão para reforçar algumas teologias que a gente acreditava, e eu acho que ainda é uma lacuna. Aquela coisa para que serve esse sermão que eu ouvi? Uhum. Qual o sentido que faz na minha vida? Eu acho que a igreja tem bons pregadores, como eu te falei, mas essa é uma lacuna que eu acho que a teologia bíblica ela tem que ser mais valorizada para poder equipar a igreja para suprir essa lacuna. Responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Porque a gente corre o risco de pregar um sermão e simplesmente explicar o texto bíblico e reforçar alguns conceitos teológicos, mas não responder nenhuma pergunta que está sendo feita agora. Por exemplo, agora nós estamos vivendo o ápice do Covid-19 no mundo inteiro, e isso tem gerado ansiedade, medo, um monte de coisa. E a gente precisa falar sobre isso. O sermão precisa, a igreja precisa ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estão vivendo esse drama. Né? Então, eu vejo assim. Né? Ótimo. Uma outra pergunta que eu tenho, eu acho que tem muito a ver com aquilo que você acabou de responder. Qual foi o maior insight, ou a maior descoberta teológica que você descobriu nos últimos tempos, ou aquela ideia que virou uma chave na sua cabeça? Seja quando você estava na igreja, seja quando você foi para o seminário, quando você saiu do seminário, quando era pastor, professor. Uma ideia, porque é como você já citou várias, inclusive. Eu acho que aquela do Barbosa foi uma virada de chave também. Essa do Tim Keller, de como alcançar os de fora, é outra. Você teria mais alguma a contribuir para o pessoal que está nos assistindo? Aquela ideia assim... Eu tenho. É um pouco polêmica, porque para eu virar a chave, levei assim... Não pode ser uma coisa óbvia. Então, para eu virar a chave, eu levei assim semanas ou meses, mas virou. Eu vou falar aqui alguns segundos. Estudando com o Greydanos, eu me deparei com algo que ele apresentou como equívoco na pregação, que era a pregação baseada na imitação de personagens. Sermões biográficos. Sermões biográficos, exatamente. E, assim, até então, eu podia pegar 90% dos meus sermões, eles eram assim, como Davi derrubou o gigante, ele fez A, B, C, eu tenho que fazer A, B, C na minha vida atual. Então, Davi como exemplo para derrubar o gigante, Daniel como exemplo para fechar a boca do... E essa imitação de personagem, eu digo que foi difícil porque eu discuti muito com ele em classe, eu queria convencê-lo de que podia fazer isso. E aí, aos poucos... Uma coisa ensinada no seminário também, né, Adri? Outra coisa. Não, é comum. E aí que entra a questão, a importância da teologia prática, teologia pastoral, teologia bíblica, teologia da pregação, entender, por exemplo, que, olha, a Bíblia é a revelação de Deus. Ele é o personagem principal. Quando você usa o personagem, ele pode ser um bom exemplo de coisas a se fazer e coisas a não se fazer, claro, mas a mensagem principal da Bíblia é o que Deus está fazendo no texto bíblico ou por trás do texto bíblico. Isso me marcou profundamente. E a partir de então, eu tive uma reviravolta na maneira de pregar. Trazendo Deus para dentro do Senhor. Mas eu não sabia como estruturar isso homileticamente.
porque a estrutura que o Grey nos passava era uma estrutura bem expositiva, assim, de você seguir a estrutura literária do texto bíblico e depois fazer uma ponte cristocêntrica. Quando eu me deparei com as 4 páginas, rapaz, bingo. Achou que faltava. Encaixou, porque as 4 páginas partem do pressuposto que a Bíblia ela revela a natureza humana caída e ela revela a graça de Deus. E ela procura equilibrar essa ideia de você explicar o texto bíblico com foco no problema, natureza humana caída e na graça, colocando Deus como protagonista do sermão. E isso me trouxe assim, uma mudança de paradigma, né, na pregação. Então, na pregação foi essas 2 questões, o sermão biográfico como algo a ser evitado, e as 4 páginas como uma solução para como evitar isso sem desperdiçar os bons exemplos dos personagens bíblicos. Você sabe que aquilo que desvirou algumas chaves em você acabou desvirando nos seus alunos também. E é uma coisa meio cíclica, né? Porque desvirou em você por meio do Greidanos, aí desvirou a mim, porque, enfim, a gente convive com esse negócio de pregação imitando personagem até hoje. E aí, quando desvirou na minha cabeça, eu nunca mais preguei imitando personagem, porque ali a ideia é pregar os atos de Deus na história e como a gente participa disso. Você sabe que uma coisa que aconteceu em Campinas, como eu fazia a prática da pregação, eu escolhi textos para os alunos pregarem. Eu escolhi 4 textos, e coincidiu de vários alunos pregarem nos mesmos textos. Acho que não foi na sua turma, foi antes. E coincidiu no começo que 2 alunos pegaram o mesmo texto e pregaram no mesmo dia, sobre a multiplicação dos pães, dos pães e dos peixes. E foi interessante, porque os 2 fizeram sermões antropocêntricos. O primeiro foi assim, as características do verdadeiro discípulo, era o tema dele, aí pegando o exemplo dos discípulos, como o verdadeiro discípulo é aquele que coloca diante de Jesus os recursos que tem, o verdadeiro discípulo é aquele que serve a comunidade, e é bonito, é uma verdade bíblica. Mas o outro, na sequência, ele pregou, assim, os equívocos da vida cristã, que é não acreditar que... quer dizer, a mesma história serviu para o bem e para o mal. E aí eu falei, olha, aqui é um bom exemplo de que o foco, a mensagem central desse texto, não está nos discípulos, está em Cristo, que ficou praticamente fora dos 2 sermões. E é interessante, quando eu ensino isso, a mesma coisa que a gente está conversando hoje, eu ensino para o pessoal, inclusive vou ter um mês de julho, na minha mentoria teológica, vai ser o mês de homilética. E eu vou ensinar muita coisa. Aliás, o pessoal deve estar assistindo, quem é da mentoria, dá um oi aí, o pessoal deve estar assistindo, esse aqui é o mestre, viu? Foi com ele que eu aprendi. E eu falo isso para alguns deles, por exemplo, eu ensinei para um rapaz essa ideia de problema, graça e missão, porque quando você encontra essas 3 sentenças, que qualquer passagem da Bíblia praticamente vai te dar, problema do texto bíblico, o que Deus está fazendo para resolver o problema, e o que eu tenho que fazer em resposta à ação de Deus, cara, eu acho que são tantas janelas que se abrem na sua cabeça... Essa é uma outra... que você nunca vai voltar para o texto de mãos vazias. Essa é outra descoberta que eu tive, né, e você agora está repetindo e colocando aí, exatamente, quando você vai estudar o texto bíblico, não adianta abrir a Bíblia e começar a ler comentários. O pregador, ele tem que saber o que ele está procurando. Ele está investigando o texto. Se você não tiver o norte, o que eu quero descobrir desse texto? E aí, então, essa ideia de descobrir qual que é o problema que o texto traz. Brian Chappell fala sobre todo o texto bíblico traz um foco na condição humana caída. Qual que é a graça, ou seja, o que Deus está fazendo naquele texto, ou por trás do texto, em relação a esse problema. E, para uma aplicação bem prática, qual é a minha resposta, qual é a missão. Então, esse tripé é a base que mudou na minha cabeça como ler um texto bíblico. Eu já leio um texto bíblico procurando essas 3 verdades bíblicas. É como se fosse um filtro que você instala na sua cabeça, que você nunca vai... É como eu falei, por mais difícil que seja o texto, e a Bíblia tem textos mais fáceis, outros mais difíceis, por mais difícil que ele seja... Se você for para o texto com as perguntas certas, porque é um mito você acreditar que você não vai para o texto com pressupostos. Como o mestre Carlos Henrique ensinava no seminário, eu nunca esqueci, a questão não é
você ir com pressupostos ou sem pressupostos, é você ir com os bons pressupostos. Bons pressupostos. Então, nesse aspecto, eu também podia dizer que foi uma virada de chave para mim, essa ideia, porque eu aprendi, eu cresci aprendendo que a gente tinha que aprender o grego, o hebraico, fazer o estudo histórico, cultural, e eu acho que isso tudo é importante, e tem que ser feito o máximo que a gente pode. Quanto mais ferramenta a gente tiver na caixa, melhor a gente vai trabalhar o texto. Mas a gente corre o risco de não chegar lá na mente do autor. Acho que isso é impossível quase que chegar na mente do autor. Tá vivo para perguntar, né? Mas aí vem uma questão da teologia bíblica, pastoral, da pregação, que é o seguinte: se a Bíblia ela revela a natureza de Deus e revela a natureza humana, essas são duas chaves hermenêuticas fantásticas para não cometer um erro de interpretação. Por exemplo, o que o texto revela da natureza humana caída naquele aspecto de Davi, por exemplo, Urias e Betseba. Uhum. Né? Aquela natureza humana que o texto revela é uma natureza humana que eu vou encontrar aqui para aplicação no dia de hoje. Então, esse é um corrimão da ponte. O outro corrimão da ponte é o que o texto revela da natureza de Deus. E esse corrimão, porque Deus ele é imutável, a teologia sistemática, você agora está estudando aí, né? Deus é imutável, é o mesmo Deus hoje. Sim. Então, essas duas pontes, a natureza humana revelada no texto, que aponta o problema, a natureza de Deus, são duas chaves hermenêuticas para eu me segurar, para atravessar esse abismo do tempo, história, língua, com segurança. Né? Ou seja, mais do que pressupostos homiléticos, são pressupostos teológicos, né? São, exatamente. E aí eu acho que aí, Adrien, que é a sua contribuição, cara, e eu estou esperando o seu livro sobre pregação, porque o Paul Scott Wilson, eu li o livro, mais de uma vez, inclusive, e eu percebi que você alterou a metodologia dele para o bem, na minha opinião. Eu acho que a sua versão das 4 páginas é melhor que a dele 1000 vezes. Deixa ele ouvir, ainda bem que ele não fala português. Porque ele começa, quem não leu esse livro, ele começa fazendo um apanhado do que é a cultura de filmes, de narrativas, enfim. E aí então ele vai desenvolver a metodologia a partir dessa resposta do cristão para a cultura contemporânea. Só que o Adrien, além dele ter bebido dessa metodologia contemporânea, ele não abriu mão dos seus pressupostos, da sua teologia reformada, que talvez o Wilson não tenha de forma tão sólida quanto os reformados como um todo. E eu acho que é aí que está a sua contribuição, cara, porque eu leio o Wilson, mas ao mesmo tempo eu leio o Greydanos e falo assim, eu não preciso escolher entre um e o outro. Exatamente. Que acho que esse é um erro que alguns devem cometer hoje. O que eu fiz no meu curso de pregação, não sei se isso é um sacrilégio, mas eu peguei o professor clássico e o professor da nova homilética, e eu misturei os dois. A fusão de dois mundos. E a fusão de dois mundos, porque no meu passo a passo eu trabalho o passo eu trabalho 3 percursos, que é o do texto bíblico, da composição do sermão e da pregação. E do texto bíblico eu uso muito do Greydanos. Na composição do sermão eu puxo muita coisa do Wilson. Né? E na apresentação do sermão eu uso muito a nossa própria cultura brasileira e nosso contexto, né? Mas obrigado por essa observação. Cara, você é um cara que me influenciou muito, mestre. Eu sou muito grato por tudo que você me ensinou e também para essas centenas de alunos que você fez. E com certeza a gente podemos não ser os melhores pregadores do Brasil, mas a gente prega muito melhor por causa do que você aprendeu com o tempo. Para nós encerrarmos, cara, já estamos mais de 1 hora aqui ao vivo. Opa. Pessoal, o que vocês estão achando do primeiro dia da nossa Semana Teológica? Coloca aqui nos comentários. Eu estou ansioso para ler o seu feedback. Para nós encerrarmos, Adrien, eu fiz uma parceria com a editora Thomas Nelson. Aliás, um abraço para a Bruna, para o pessoal lá que trabalha com a Thomas Nelson. E eles doaram 7 livros para nós. E hoje eu vou sortear um livro que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje, a história da pregação. Aliás, mestre, essa é uma área história da pregação, raríssima em língua portuguesa. Você não encontra material sobre a história da pregação. Não. Na época que você me convidou para dar aula lá no Servo de Cristo, eu fui esquematizar um roteiro para dar aulas, eu queria falar um pouco sobre a história da pregação.
praticamente você tinha aquele livro do Stott, Eu Creio na Pregação, que ele dava um pequeno traçado no começo, mas não tem nada. Então eu procurava material em inglês e traduzia. Agora, a editora Thomas Nelson, ela lançou 2 volumes da história da pregação, assim, de gente muito atrás da história da igreja para os pregadores contemporâneos, tipo Martin Luther King, Billy Graham e tantos outros. E a gente vai sortear agora. E sabe como a gente vai sortear? É o seguinte, você vai falar um número de 1 a 218. Muito simples, muito democrático. Fala para mim um número de 1 a 218 e esse número vai ser o ganhador e eu vou avisar agora para o pessoal aqui nos comentários quem vai ser o ganhador. 83. 83, vamos ver aqui. Quem é o número 83? Já achei. O número 83. Opa, olha só. Vou colocar aqui nos comentários. O ganhador se chama Vinícius Dória Baptista. Ó, tem um sobrenome do... Parabéns para o Vinícius Batista. Parabéns, Vinícius. Você ganhou os 2 volumes da história da pregação. Fantástico esse livro. Você sabe que eu li esse livro em inglês, algumas pregações, não li todas, para ser sincero, porque é muito grande. Mas eu tive que fazer, num dos cursos meus, uma análise dos sermões de Lutero. E aí você descobre que Lutero é bem alegórico. E até uma coisa interessante, né? Por mais que a gente não seja adepto, né, do método alegórico, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, mestre, e eu descobri que muitos dos pregadores que utilizavam o método alegórico, eles pregavam mais o evangelho do que aqueles que não usam o método alegórico. Isso é uma coisa essa foi uma conversa que eu tive com o Gray Danos, né? Porque ele criticava tanto o método alegórico, eu falei, mas durante os pais da igreja, os pregadores, eles eram alegóricos demais. Como é que a igreja chegou até aqui? Né? E foi isso que ele falou. Porque apesar de serem alegóricos, eles pregavam o evangelho. E o evangelho que mudava as pessoas. E eu gostaria muito de ter uma ressurgência de pregadores alegóricos que pregassem o evangelho, porque você pregar só moralismo, por mais que você faça uma interpretação razoável do texto, você vai transmitir a ideia de que Deus é um legislador. E embora Deus seja um legislador, ele tem leis que é para nós obedecermos, Deus é o Deus redentor, e essa é a grande mensagem da Escritura. Eu acho que, assim, a gente pode pregar de forma alegórica quando o texto bíblico tem alegoria. A grande questão é você identificar quais são os significados das alegorias, né? Para você poder fazer essa a correlação correta, né? Esse é um assunto para uma outra live. Tá bom. Talvez a gente coloque nos comentários se você gostaria de mais uma live com o mestre Adri, falando tudo sobre o método alegórico. Até porque tem um defensor ferrenho do método alegórico aqui no seminário, professor, e que ele deu o lado B da história do método alegórico. Fantástico. Aliás, seria interessante uma conversa, eu, você e ele, que é o David Rylersdam. Ele fez uma aula para a gente sobre Agostinho, sobre método alegórico, e olha, tirou várias escamas da minha cabeça, mas enfim, isso é uma conversa para outra live. Adrien, faz suas considerações finais, eu queria agradecer de antemão, cara, conversar com você é sempre uma aula, e é sempre um sentimento bom de lembrar nossas histórias aí, tá? Tanto quanto aluno, tanto quanto professor ao teu lado, quanto amigo. Obrigado, você abriu a Semana Teológica da melhor forma possível. Dá suas considerações finais aí para o pessoal. Primeiramente, agradecer o convite que você me fez, é um privilégio para estar em contato com amigos no Brasil. Eu imagino que vários dos seus telespectadores, aí, não sei como é que falam, internautas, eles talvez foram meus alunos no seminário, e assim como você, muitos deles eu tenho ouvido bons relatos de que estão pregando com paixão. O que eu sempre quis transmitir para vocês, alunos, né, é que a gente tem que pregar com paixão e convicção, acreditar na pregação. E eu falo isso para todo mundo que está ouvindo agora, que a pregação é um privilégio que Deus deu para a gente, o pastorado é um privilégio que Deus deu para a gente, e a gente precisa assim, acreditar que vale a pena pastorear, porque é através da igreja e do pastorado que Deus
toca e transforma a vida das pessoas. A gente, você que é pastor, pastora, que está ouvindo a gente aqui, saiba que, às vezes, sem você ter noção, aquilo que você fala, que você ensina, que você prega, muda e toca na vida de pessoas. Essa semana passada eu recebi uma ligação dos Estados Unidos, de alguém que tinha ouvido uma mensagem no YouTube e que foi tocada pela mensagem e entrou em contato, ligou pedindo oração, e isso é o que a gente fica sabendo que Deus está fazendo. Tem coisas que a gente vai saber só depois, quando a gente estiver na glória, e a gente vai conhecer pessoas que foram alcançadas por Deus através da vida da gente. Então, teologia pastoral, preparo, capacitação, é fundamental se você quer servir a Deus e a igreja. Exato, e os frutos disso, como você bem disse, são frutos que não são corroídos pelo tempo, pela traça ou pela ferrugem, são frutos que a gente vai acumulando na própria glória, isso é fantástico, né? O melhor jeito de você se sentir útil, eu acho que não tem coisa mais agradável na experiência humana do que sentir útil. Agora, tem níveis de utilidade. Ser usado por Deus para levar alguém até Cristo, eu acho que não tem privilégio maior nessa vida. Então fica para vocês aí que nos estão assistindo, internautas, teologia pastoral raiz é aquela que te ajuda a comunicar a boa e velha teologia do Senhor Jesus Cristo para as pessoas e aproximar aquele que está dentro da igreja, mas especialmente comunicar com aqueles que estão do lado de fora. Então, Adrien, obrigado mais uma vez. Para vocês que nos assistiram aí nessa primeira live, eu vou fazer um pedido. Tira uma selfie ou tira uma foto da gente aqui e posta no Instagram, posta no Facebook. Sem óculos, né? Posta no Facebook. Só que eu não enxergo nada. Não enxerga nada. E coloca lá, @ojeanfrancesco, @adrienbalzos, e eu quero que você divulgue isso, porque o nosso alvo aqui é fazer a maior semana teológica dessa pandemia aqui no Brasil. Então, no Brasil com dois caras que não estão no Brasil, né? É engraçado, né? Você vê como a tecnologia ela abre fronteiras. Então faz isso aí, pega o seu celular, faz um boomerang, faz uma foto, coloca no Instagram e vamos encher a noite aí do pessoal nas suas redes sociais com um flash do que foi esse primeiro dia da Semana Teológica. Uma outra coisa, mestre, que eu ia falar para você, enquanto o pessoal vai tirando as fotos, é que eu acho que uma entrevista, ela ensina muito mais do que uma palestra. O que você acha? Eu acho também. Eu estou participando com você agora, mas já participei de outras duas recentemente, e é interessante porque a conversa vai fluindo. Lógico, você tem um roteiro, mas você não está preso no roteiro, né? E vai entrando questões assim importantes, e as pessoas vão interagindo também. Essa interação de quem está ouvindo e vendo é muito importante. E com certeza comunica muito bem. É uma nova forma da gente pregar, inclusive, quem sabe pregar através da entrevista, né? Algo para se considerar. Tem algumas pessoas aqui nos Estados Unidos fazendo isso. Sabe o que aconteceu? Tinha uma igreja, ela tinha 3 campos, e como eles não podiam se reunir, eles decidiram fazer a transmissão dos cultos. Só que como os 3 campos têm 3 pastores diferentes, o que eles fizeram? Eles foram gravar os cultos com os 3 pastores das locais. E aí o que aconteceu? A pregação virou meio que um híbrido. O pastor 1, o pastor 2, o pastor 3, eles prepararam um sermão, cada um deles, e eles também compartilharam as anotações deles, os pontos, os esboços, juntos, e aí chegou na hora, os 3 pregaram juntos. Isso foi uma coisa assim fantástica. E ficou parecendo uma entrevista, de certa maneira, porque um falava, o outro complementava, o outro dava uma ilustração. Assim, um negócio fora da caixa mesmo, eu achei fantástico. Estou pensando em fazer logo, quando voltar para o Brasil. Legal. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Ó, fazer a pose aí, ó. Muito obrigado, foi um prazer. Adrien, bom descanso, manda um beijo Deus aí para abençoe. Você está a 6h30 de distância de carro, quando acabar a pandemia, venha nos visitar. Com certeza, vamos arrumar uma hora, com certeza. Um abraço para todos, a gente se vê. Abraço, tudo de bom. Até a próxima, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.